Boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. Esse é o terceiro vídeo da série de videoaulas que estou fazendo para os alunos da FRAP. Esse vídeo vai ser para os alunos de metais. E a primeira coisa que vou explicar para vocês é a respeito da rotina de estudo. O que é rotina de estudo? O que é rotina? Rotina é aquele hábito que nós temos todo dia. Por exemplo, nós acordamos pela manhã, vamos supor 15 para 7, tomamos um banho, tomamos um café, fomos até a escola, vamos até o trabalho. Na hora do almoço a gente chega, a gente volta para o trabalho ou vai fazer outra coisa. Aquilo que se repete diariamente. Isso se chama rotina. Para os alunos de música, aqueles principalmente que têm os instrumentos de metais, é necessário que nós possamos estabelecer uma rotina. Principalmente para vocês, a qual esse vídeo é direcionado. Vocês estão com o instrumento em casa, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês, para os responsáveis, pais e mães, é estabelecer uma rotina de estudo diária para vocês, tá? Essa rotina ela vai ser estipulada da seguinte forma: seria bom vocês terem um horário para vocês estarem praticando. Eu não sei o tempo que vocês dispõem, eu vou colocar no mínimo 1 hora de prática. Essa 1 hora, ela pode ser 1 hora contínua, por exemplo, você sopra 15 minutos para 10 ou para 5, tá? Sempre um período, não muito longo, e depois uma pausa. Dessa forma, você vai conseguir ter um bom proveito. Você pode estudar também um pouco pela manhã e um pouco pela tarde. Mas o que é muito importante é que todos os dias vocês estejam em contato com o instrumento. Porque isso é necessário para o condicionamento físico da gente. Tanto para a parte da embocadura, a musculatura dos lábios, para a parte da respiração, que há toda uma série de músculos envolvidos com a respiração, e o relaxamento. E a coordenação de todos esses fatores que vai contribuir para a gente conseguir tirar um som bonito do instrumento. Então, eu vou pedir primeiramente para vocês estabelecerem uma rotina diária. Todos os dias, tal horário, eu vou pegar no instrumento. Isso, gente, é de segunda a segunda, tá bom? Sendo assim, vocês vão sentir que a evolução de vocês vai ser muito rápida. Tá bom, pessoal? Ok, pessoal. Então, já que estabelecemos a nossa rotina de estudo, o tempo que vamos estudar e o horário que vamos estudar todo dia, vamos para a parte prática. A primeira coisa, que não é a coisa mais importante, mas é que vocês têm que ter mais atenção, é a embocadura. O que é a embocadura? A embocadura é a posição, a maneira que eu posiciono o meu lábio para que ele possa vibrar e produzir o som no instrumento, certo? E como que nós fazemos para posicionar o lábio? Nós dobramos os lábios para dentro e nós enrugamos os lábios e prendemos pelos cantos da boca, dessa forma. Tá ok? Muitos chamam de sorriso enrugado. Antigamente havia uma escola que falava que era para fazer esse movimento de sorrir, mas isso não se usa mais, tá? E o bocal a gente posiciona ele mais acima dos lábios, na parte de cima. Mais na parte de cima do que a de baixo. Isso é o básico. O primeiro exercício é pôr o lábio na posição que eu falei. Primeiro respirar, pôr o lábio na posição e soprar o ar entre os lábios, que vai acontecer isso, ó. Respirando. Esse sonzinho que sai dos lábios, a gente chama de abelhinha, porque parece o som de uma abelha, tá? Uma vez que esse som esteja saindo satisfatoriamente, agora nós vamos para a segunda parte, que é segurando o bocal com 2 dedos, com a mão direita ou a mão esquerda, tanto faz. Nós deixamos ele na direção dos lábios, respiramos, vibramos os lábios e aproximamos ele dos lábios, até sair o mesmo som que estava saindo pelos lábios, sair por aqui. Vamos fazer? Respirando.
vibrando. Lembrando que eu não posso apertar o bocal na direção dos lábios. Eu apenas encosto para que não vaze o ar pelos cantos da boca e o ar saia pelo fundo do bocal. De novo, mais uma vez. Respirando. Vibrando. Certo, gente? Isso é a maneira que a gente vai começar a trabalhar a embocadura para produzir o som no instrumento. Certo? Muito bem, pessoal. Agora que nós já conseguimos vibrar o lábio, produzir uma vibração, que nós já sabemos respirar e que nós sabemos respirar relaxadamente, o próximo ponto que eu vou falar para vocês está relacionado à postura e como segurar o instrumento, tá? Primeiramente, como segurar o instrumento. Como que a gente segura o trompete? O trompete, ele é segurado firmemente com a mão esquerda, dessa maneira aqui, ó. Polegar nessa parte, aqui antes do primeiro pisto, e o dedo do anel aqui nesse anelzinho, que em alguns instrumentos não é um anel, certo? E o dedo mínimo, ele fica livre. Então, a maneira de segurar o trompete é dessa forma. Agora, um grande problema que as crianças demoram a assimilar é como segurar o trompete com a mão direita. A mão direita é a mão que nós usamos para abaixar os pistos e conseguir tocar as notas e a escala. Como que nós posicionamos a mão direita? Primeiro é importante, ó, como que eu vou posicionar o polegar? O polegar ele vai ficar reto aqui, tá? Eu não vou enfiar o polegar aqui, ele vai ficar reto com a ponta bem no começo do pisto. Os dedos vão ficar sobre os pistos, assim, tá? Vou colocar desse lado que é mais fácil. E o dedo mínimo ele vai ficar livre, para não atrapalhar a digitação. Ele pode ficar aqui em cima ou pode ficar solto também, certo? E as mãos, a maneira que eu encaixo a mão no instrumento é como se eu estivesse segurando uma bola, uma esfera. Observe aqui a minha mão, ó, tá certo? Então fica um espaço como se eu estivesse segurando uma bola, tá? Porque muitas vezes as crianças fazem isso assim, ó. E quando elas fazem isso, atrapalha completamente esse movimento, o movimento que tem que ser esse, o movimento mais eficiente e mais rápido. Se eu ponho a mão aqui, já atrapalha, compromete os meus movimentos, tá? Como que fica o ângulo que eu estou segurando o instrumento? Olha aqui, fica esse aqui, ó, tá? Vocês podem observar que o antebraço fica reto com o meu braço, com a mão, ó, não fica nenhum movimento antinatural. Da mesma forma com a mão esquerda também, ó, o antebraço e a mão ficam numa posição reta, tá? Os ombros, eu não ergo os ombros e eu afasto do tronco os braços. Eles nem ficam erguidos assim e nem ficam colados. Muitas vezes a criança ela tem mania de colar os braços aqui no tronco. Então a posição é essa daqui, gente, ó, tá? Vou colocar assim para vocês verem, visualizarem, tá? Essa é a posição correta da gente segurar no instrumento. E a postura? A postura para tocar qualquer instrumento para cantar, para qualquer coisa que seja relacionada à voz ou instrumento de sopros, é a postura ereta. Ou seja, ou sentado ou de pé, eu estarei sempre com a coluna reta desse jeito aqui, ó. Que eu estou sentado, tá? Se eu estiver de pé, eu vou estar sempre reto, com a coluna reta, para poder emitir o som, o ar de uma forma satisfatória. Isso é muito importante, porque se você fica numa posição que não é natural, você deixa a mão torta, você tem dificuldade para segurar o instrumento, você deixa o ombro alto, isso gera tensão e vai influenciar muito na sonoridade do instrumento. Tá, pessoal? Vamos para o próximo? Bem, agora que nós já praticamos a embocadura, sabemos colocar o bocal nos lábios e a partir do lábio
emitir uma vibração que vai passar pelo bocal. O terceiro ponto que eu quero destacar nessa videoaula é a respeito da respiração. Como que a gente deve respirar? Qual a melhor maneira de se respirar para tocar um instrumento de sopro? A melhor maneira, a que é mais usada, é chamada de respiração completa. O que é a respiração completa? É a respiração que nós enchemos desde a parte de cima, parte do meio do pulmão até a parte de baixo, tá? É uma respiração completa. É como se fosse, imagine uma garrafa que nós estamos colocando água. Ela se enche pela parte de baixo até a parte do meio até chegar à boca. É dessa maneira que nós respiramos. E como que nós respiramos dessa forma? Através do nariz ou da boca? Do nariz? Não, errado. Da boca. Por quê? Eu não posso respirar pelo nariz? Pode. Mas nós necessitamos de uma grande quantidade de ar e muitas vezes num período muito curto de tempo, às vezes em fração de segundos. E para respirar dessa forma, só pode ser através da boca, tá? Abrindo a boca e enchendo o pulmão. A gente pode até usar um método americano que ele aconselha a gente até erguer a cabeça dessa forma assim, ó. Dessa forma a gente consegue tomar mais ar em menos tempo, tá? Então seria mais ou menos isso. Tá relaxado, abre a boca e enche o pulmão. Se sentindo cheio, quando você enche o pulmão a partir de baixo até em cima, até erguer o tórax, significa que o pulmão está cheio e a gente está pronto para começar a soprar o instrumento. Vocês entenderam? Fazer mais uma vez. Relaxado. Enchi o pulmão desde baixo até o meio, até em cima, erguendo o tórax. Então, essa é a respiração completa. É a melhor respiração para se tocar um instrumento de sopro, tá? E o outro ponto que eu vou falar, que está ligado com a respiração, é a parte do relaxamento. O relaxamento é muito importante. Eu devo respirar, tomar essa respiração completa, o máximo de ar que eu conseguir, e mesmo assim estar relaxado. Eu não posso fazer isso e ficar tenso, porque isso aí vai desperdiçar todo o esforço, todo o ar que eu tomei vai ser desperdiçado. Então eu devo respirar e quando eu estiver cheio, eu tenho que prestar atenção na garganta e nos ombros. Por que na garganta e nos ombros? Porque a garganta e os ombros são os principais pontos de tensão. Quando nós estamos tensos, vocês puderem reparar, a musculatura aqui dos ombros fica tensa. A garganta fica tensa também. Fecha, tranca a respiração. Então, seguindo com exercício de respiração, é uma grande respiração e logo depois eu verifico se eu estou relaxado. Dessa forma. Então eu vou fazendo movimentos e verificando, tentando entender se eu estou relaxado ou não. Porque tocar um instrumento de metal exige muito autoconhecimento. Às vezes são coisas que a gente nunca parou para pensar, tá? Então, respiração, grande respiração, respiração completa, de cima, da parte de baixo até em cima, e estar relaxado para começar a soprar. Certo, pessoal? Muito bem. Estamos caminhando agora para começar a soprar no instrumento, tendo conhecimento de todos esses aspectos importantes. Bem, agora eu vou estabelecer para vocês uma sequência de coisas que nós vamos fazer para conseguir tocar a primeira nota, tá? Primeira coisa, estar relaxado. Segundo, tomar uma grande respiração. Terceiro, lábios na posição. E quarto, aproximar o bocal dos lábios. Vamos fazer isso? Isso aí vocês podem treinar em casa. Tá? Vamos lá. Primeiro, relaxado. Tem que estar relaxado, sem tensão nos ombros, nem no pescoço, nem parte nenhuma do corpo. Eu já deixo o bocal posicionado na direção do lábio. Grande respiração.
Entenderam? Vamos mais uma vez? Relaxado. Respiração. Tá, gente? Isso é a primeira parte. Tem uma segunda parte que eu vou fazer a mesma coisa com o meu instrumento, tá? Isso aí vale para qualquer instrumento, para trompete, para bombardino, para trombone, para trompa. É a mesma coisa, mas no lugar de eu colocar o bocal, eu vou colocar o instrumento no lábio, tá bom? Vamos lá? Primeira parte, relaxado. Instrumento na direção dos lábios, respirando. Novamente, relaxado. Instrumento na direção dos lábios, respirando. Entenderam? Depois de fazer todas essas etapas, nós estamos preparados para começar a tocar, gente. Qual é a primeira coisa que nós fazemos quando pegamos o instrumento? Se chama aquecimento. Aquecimento é a mesma coisa que um atleta faz. Vocês já viram um jogador que vai entrar em campo? Ele faz o alongamento, ele corre, ele está aquecendo os músculos, porque se ele entrar frio, ele pode ter uma distensão, pode ter um problema muscular. Da mesma forma, os músculos de metais, os alunos, os estudantes. Nós precisamos tocar uma sequência de notas para aquecer, digamos assim, para acordar a musculatura, para pôr a musculatura na posição dos lábios, a língua na posição e começar a trabalhar com a respiração de uma forma bem tranquila, tocando notas piano, ou seja, notas que não são fortes, sem forçar, notas graves, de preferência notas longas. Depois de fazer um tempo, isso aí nós já temos condições de começar a tocar, tá? Todo mundo faz isso. Qualquer músico, qualquer cantor, em qualquer lugar do mundo tem o aquecimento. Por que eu estou ressaltando isso aí? Porque muitas vezes as crianças são afoitas, elas pegam o instrumento e já saem querendo tocar os estudos, e não é assim, tá? Então, primeira coisa, antes de começar a tocar, é o aquecimento. E eu preparei um aquecimento para vocês. Eu vou estar mostrando agora, daqui a pouco, para vocês, tá? Preparei um aquecimento novo para vocês praticarem antes de começar os estudos, tá?
Ok, pessoal? Então agora que nós já passamos por todas essas etapas, vocês já estão cientes de como que é o aquecimento. Eu acabei de fazer para vocês, tá? Eu também mandei no WhatsApp o vídeo do aquecimento, eu mandei a partitura em PDF e mandei o vídeo, a partitura tocada, vocês ouvindo, escutando o som do instrumento, que vocês podem estar tocando junto, com fone de ouvido no celular, vocês podem estar tocando junto. No caso de ter dúvida a respeito da altura das notas e dos tempos, tá? Depois do aquecimento, o material de estudo que nós temos, primeira coisa é aquela leitura básica para metais. É um material simples que eu preparei para os alunos estarem conseguindo aprender a ler, começando com 3 notas. Aí, depois de vários estudos, acrescenta uma nota, começa com Si, Dó, Ré, depois acrescenta o Mi, o Fá, o Sol. Começa com notas de 4 tempos e pausa. Depois vai aparecendo notas de 1 tempo e depois vou misturando tudo isso, se tornando um pouco mais complexo. São 3 folhas, a maioria de vocês já praticou, tá? Eu mandei um playback do 1 até o 8 com o som de teclado para vocês poderem fazer como se estivessem sendo acompanhados por mim. Isso vai ajudar. Também para estudar com os fones de ouvido no celular. E o último material que eu estou passando inicialmente para vocês vai ser o Essential Elements, aquele método coletivo que nós trabalhamos, que tem todos os playbacks e tem várias lições. Eu vou estar repassando isso para vocês através do WhatsApp também, tá? Então isso é que eu tinha para passar para vocês. Provavelmente vocês lembram de todas essas coisas, porque isso eu falei repetidas vezes na sala de aula, mas se vocês puderem assistir inteiro, vocês vão estar lembrando e estar fixando para fazer tudo corretamente, da maneira certa, tá? E para quem nunca tocou esse instrumento, pode servir também de incentivo para começar. Tá bom, pessoal? Agradeço. Até a próxima. Tchau.